bem? Vamos aqui hoje, então, tratar de alguns aspectos teóricos do direito do trabalho, na perspectiva de apresentação dessa disciplina jurídica, os seus aspectos elementares, na sua base, nos seus fundamentos. Aqui não temos imediatamente, necessariamente, a aplicação do direito, no caso concreto, mas temos subsídios para que nós possamos compreender a estrutura da ciência jurídico-trabalhista, para depois, né, providenciarmos ou procedermos à sua aplicação normativa. Muito bem, então vamos tratar de conceitos, características, abrangência, natureza jurídica, fontes e relações com outros ramos do direito. Para começar, então, conceitos e características do direito do trabalho. Eu não costumo adotar necessariamente uma conceituação única, específica sobre o direito do trabalho. Se você consultar no meu curso de direito do trabalho, aí sim você tem várias perspectivas e o meu conceito ao final. Mas nas apresentações eu costumo eh, deixar a critério do aluno, do acadêmico, do estudante, a melhor compreensão do conceito na sua perspectiva, né? O que nós temos ou que nós podemos trazer para o intérprete, para o estudante, o grupo de possibilidades. Nós temos possibilidades conceituais subjetivistas, objetivistas e mistas, conforme doutrina clássica. E aí partimos desde José Martins Catarino até chegarmos a Maurício Godinho Delgado. Muito bem. Se eu optar por um conceito subjetivista, nos termos da expressão, eu vou destacar os sujeitos da prestação laborativa, ou melhor, os sujeitos da relação de emprego, com destaque para o sujeito da prestação laborativa, em sua perspectiva teleológica do direito, que é a figura do empregado. Então, se eu vou traçar um conceito subjetivista, eu vou trazer empregado e empregador, com destaque para a proteção da parte hipossuficiente da relação, o que revela o caráter teleológico ou finalístico básico do direito do trabalho. Então, nessa perspectiva, eu poderia dizer que direito do trabalho regulamenta, ou regula, ou disciplina a relação à vida entre empregador e seu empregado, com a necessária proteção deste, que é parte hipossuficiente da relação empregatícia. Então, qualquer conceito em torno disso, você resolve bem a conceituação do direito do trabalho no Brasil. Se eu optar por conceitos objetivistas, o foco será na categoria básica, que é a relação de emprego. Então, o foco não necessariamente estará na figura de empregado-empregador, mas sim na relação mantida. Então, direito do trabalho, como conjunto de normas, institutos que regulamentam a relação jurídica empregatícia. E aqui, sem destacar os sujeitos e sem dizer do caráter teleológico. Já os conceitos mistos pretendem trazer os elementos componentes e o nexo lógico, abordando empregado, empregador, relação de emprego e caráter teleológico. Então, nós poderíamos dizer que direito do trabalho é um conjunto de normas e institutos jurídicos que disciplinam a relação entre empregado e empregador, com especial tutela à parte hipossuficiente da avença contratual. Ou seja, eu tenho amplas possibilidades conceituais, e aí, dependendo para quem eu escrevo, por que eu escrevo, em que contexto eu me expresso, teoricamente, doutrinariamente, eu vou adotar um ou outro
conceito e vou concretizar o meu objetivo. Não é dos temas mais relevantes da teoria justo-trabalhista, pelo menos na minha compreensão. Bom, mais importante, talvez, seja conhecermos as características do ramo jurídico especializado, as características do direito do trabalho. Até 2017, essa caracterização ela era muito simples, direta, objetiva, porque nós éramos marcados pelo caráter teleológico, finalístico do direito do trabalho, na perspectiva de proteção ao hipossuficiente. Você pode ver em outros vídeos aqui no canal que nós tivemos um período de crise grave a partir de 2016, que resulta na reforma trabalhista de 2017, que nos leva a um direito do capital. Nós não temos mais aquele direito do trabalho claramente protetivo que tínhamos até então, mesmo com todas as dificuldades protetivas trabalhistas no Brasil. E agora temos um verdadeiro direito do capital, e isso influencia não só na prática justo-trabalhista, mas influencia também na teorização. É interessante que, não sendo este o objetivo da reforma, ela conseguiu atingir características, princípios, conceitos, teorias do direito do trabalho. É claro, repito, o legislador da reforma não teve esse objetivo expresso, explícito. Acho que ele não tinha nem capacidade teórica, dogmática e formação jurídica para isso. Nem os congressistas, nem seus assessores, ou vamos deixar por assessores, lá na CNI e outros. Mas eles conseguiram afetar a base, os fundamentos, o que é mais grave. Né? Vamos ver. Características. Ramo jurídico especializado, sim. Né? Por enquanto, ainda temos nossa separação do direito civil contratual. Por enquanto, ainda temos uma relação especialmente regulamentada, embora cada vez mais flexibilizada. Categoria básica, como vimos, é a relação de emprego. Então, a base do direito individual de trabalho, do trabalho. A categoria básica do direito individual do trabalho é a relação de emprego, empregado-empregador. Temos uma dimensão individual e outra dimensão coletiva aí no direito do trabalho em geral. Vocês têm aqui também vídeos no canal sobre ambas as dimensões. Temos um caráter intervencionista reduzido, ele já foi mais intervencionista. Nós vamos ver nos princípios, aliás, vocês podem ver no canal vídeos sobre princípios e vocês vão perceber que também eles foram afetados pela reforma trabalhista. Mas ainda assim intervencionista, embora uma intervenção flexível, como pretendeu o legislador reformador. Uma característica cosmopolita que eu sempre gosto de destacar: o direito do trabalho não é peculiaridade, particularidade ou excentricidade brasileira, como querem fazer crer algumas vozes precarizantes. O direito do trabalho é cosmopolita, existe no mundo inteiro o direito do trabalho. Existe uma agência da ONU chamada OIT, Organização Internacional do Trabalho, hoje uma agência da ONU, que pretende regulamentar padrões civilizatórios mínimos de direitos trabalhistas no mundo inteiro, sem exceções. Então, seu caráter cosmopolita bem compreendido. Temos também convivência entre normas autônomas e heterônomas. Normas autônomas, normas jurídicas, abstratas, gerais, erga omnes, pro futuro, formadas ou construídas pela criatividade normativa autônoma sindical ou coletiva, se preferirem. Basicamente, acordos coletivos de trabalho e convenções coletivas de trabalho.
e normas jurídicas heterônomas, que são fixadas pelo Congresso Nacional, pelo Estado brasileiro. E um caráter teleológico, como eu disse, atingido pela reforma, porque a finalidade de proteção ao mais fraco foi flexibilizada e precarizada pela reforma trabalhista. Sigamos. A abrangência interna da área trabalhista, como é que se divide? Já vimos que o básico, o centro do direito do trabalho é a relação de emprego, empregado-empregador. E como é que ele se divide, o direito trabalhista, o direito do trabalho? Nós temos na teoria de Maurício Godinho Delgado, novamente, direito material do trabalho, direito internacional do trabalho e direito público do trabalho. Aqui no nosso canal, cuidamos apenas de direito material do trabalho, portanto, direito individual e direito coletivo do trabalho. Então, todos os vídeos que vocês têm aqui tratam de direito material. Temos também uma abrangência de direito internacional, e aí com centralidade nas normas da OIT, Organização Internacional do Trabalho. E temos o direito público do trabalho, que contempla direito processual, direito administrativo e direito penal do trabalho. Não me compete aqui maior análise sobre eles, porque deles não cuido do ponto de vista acadêmico. Seguindo natureza jurídica. Como é que nós alcançamos a natureza jurídica de um instituto jurídico? O professor Maurício Godinho Delgado teoriza a respeito do tema, dizendo que primeiro nós temos que definir, o que nós já fizemos anteriormente, em relação ao direito do trabalho, revelando seus elementos essenciais, depois classificar, aqui no caso o direito do trabalho, num posicionamento comparativo. E aí, quando nós fixamos a natureza jurídica de uma disciplina jurídica, o que nós fazemos é definir entre direito público versus direito privado. Essa já foi uma discussão relevante, acalorada ou controvertida tempos atrás, mas hoje nós tendemos a uma pacificação na fixação do direito do trabalho como inerente ao ramo mais amplo de direito privado. Fazemos isso com base nos critérios do interesse e da titularidade. Os interesses envolvidos na relação de emprego e no direito do trabalho são eminentemente privados, embora haja, obviamente, reflexos de âmbito coletivo, público. Nós temos o interesse imediato como um interesse privado. Meu interesse nas minhas férias, no meu 13º, no meu repouso semanal remunerado, no meu limite de jornada. E o critério da titularidade, os sujeitos pactuantes de uma avença trabalhista são os sujeitos privados. Mesmo o ente público, quando contrata emprego, nos termos constitucionais, ele o faz nos moldes de um empregador privado. Vídeo sobre isso também no canal. Então vamos adiante. Com relação aos... natureza jurídica, já foi. Relações. Então vamos às relações antes das... Muito bem. Relações do direito do trabalho com outros ramos do direito e outras ciências. Obviamente, nós temos uma disciplina jurídica autônoma, mas isso não quer dizer que ela esteja apartada, afastada, divorciada dos demais ramos jurídicos. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim também em relação a outras ciências. Eu sempre tento enfatizar a relação do direito do trabalho, principalmente com o direito constitucional. Para mim, é a principal relação do direito do trabalho com outros ramos, em razão de ser direito fundamental, em razão de ser direito social, em razão de ter origem constitucional, fundamento constitucional.
constitucional no Brasil, nosso direito do trabalho. Então, sempre que nós formos pensar num Instituto de Direito do Trabalho, qualquer deles, nós temos que perceber sua confluência, sua concordância, sua conformidade com a Constituição da República. Esse é um convite que eu sempre faço, essa é uma insistência que eu tenho, esse é um desafio proposto, porque muitas vezes não é a praxe, muitas vezes não é a prática, muitas vezes não é o que as pessoas fazem, muitas vezes não é o que a Justiça do Trabalho faz, né? Muitas vezes não é o que o Supremo Tribunal Federal faz. Vídeos no canal sobre isso. Mas o meu chamamento ao pesquisador é de colocar a Constituição da República no ápice do ordenamento e no centro do direito do trabalho. Não vamos interpretar e aplicar nada fora do parâmetro constitucional. Então, para mim, é o principal, a relação do direito do trabalho com o direito constitucional. Também temos ainda, né, fortes relações do direito do trabalho com o direito civil. Há toda uma similaridade entre institutos, por exemplo, prescrição, decadência, reparação do dano, e outros tantos institutos entre direito civil e direito do trabalho, embora com a normatização própria trabalhista, nós temos uma identidade de raciocínio lógico-jurídico com aqueles institutos elementares de direito civil. Também com o direito administrativo, porque cada vez mais nós temos visto, e há vídeos no canal sobre isso, que o Estado contrata trabalhadores por concurso público, mas com vínculo seletista. E esses empregados públicos seletistas são regidos, obviamente, pelas regras da CLT, mas não perdem ou não tem afastada a incidência de princípios de direito administrativo no âmbito da sua relação com o Estado. Então, nós temos uma confluência de interesses do empregado público, por exemplo, no âmbito seletista e administrativo. Além disso, nós temos toda uma importante figura, melhor, uma importante estrutura de fiscalização do cumprimento das regras trabalhistas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e este, por sua vez, está estruturado com base no direito administrativo. Também, talvez, para o público em geral, nossa relação mais direta seja com o direito previdenciário. Quem é advogado trabalhista provavelmente já foi questionado acerca de direitos previdenciários de um trabalhador, porque, basicamente, a fonte de custeio da Previdência é o direito do trabalhador. A forma de implementação das condições de fruição de direitos previdenciários advém de uma relação de emprego, como regra geral. Então, isso faz com que nós vejamos muito claramente a relação direito do trabalho e direito previdenciário. Eu também tento, e aí talvez sem tanto sucesso, trazer para o nosso dia a dia o direito internacional do trabalho, principalmente as normas da OIT, que regulamentam, basicamente, minimamente, direitos trabalhistas no Brasil. Esse aqui é um desafio posto também, né? Trazer as convenções da OIT para o dia a dia do direito do trabalho e mais, o dia a dia das relações de emprego. Por fim, relações com outras ciências, nós já temos outros vídeos no canal que tratam disso, né? Temas introdutórios ao direito do trabalho, demonstram a relação do ramo jurídico especializado com a economia, filosofia, sociologia e com a história. E aqui destacaria as fontes do direito. Então, vamos lá.
que são fontes do direito? Basicamente, aliás, quais são as fontes do direito do trabalho, né? Quando a gente estuda fontes do direito, normalmente a gente busca a origem, né? Quando a gente fala de fonte, a gente fala de origem. Origem da norma, origem da regra, origem do direito trabalhista em geral. E aí nós dividimos essas fontes em materiais e formais. Fontes materiais são aquelas que influenciam o nascimento, a estruturação, a criação de uma norma jurídica. Daí aquela relação que falava anteriormente entre o direito e outras ciências. As a fonte material mais relevante, ou as fontes materiais mais relevantes, talvez sejam as fontes econômicas. É a economia, né? É, é o capitalismo, é o dinheiro. Isso é o que define como será construída uma regra de direito. Repito, né, vocês têm várias vezes isso aqui nos meus vídeos. Falar nisso, deixa um joinha aí para mim, por favor. Comente ao final, indique para os seus colegas. Mas nós estamos no capitalismo, né? Aliás, não há muito por onde fugir disso no mundo. O capitalismo é hegemônico, não tem resistência hoje. E no capitalismo, quem tem dinheiro tem poder, quem tem poder cria regra. Simples desse jeito. O dinheiro faz o deputado, faz o senador, o deputado e a senadora fazem a regra. Simples, né? Então a regra trabalhista vai ter o aspecto que o poder econômico quiser que esse direito trabalhista tenha. Vide reforma trabalhista. Teve a conformação que o capital quis lhe dar. Destacadamente nesse processo, a Confederação Nacional da Indústria. E você tem isso em vários artigos que eu publiquei ao longo dos últimos anos. Então, é a economia que gira o mundo e cria a regra. Nós nos conformamos, infelizmente, a essa regra desde que ela se mostre em consonância com a Constituição da República. As fontes sociológicas, políticas e filosóficas estão atreladas a essa ideia também, porque são influências que o congressista leva para a sua atuação política. Influências sociológicas, filosóficas, político-partidárias. No Brasil, nós não temos muito claramente partidos políticos, ressalvadas poucas exceções, mas tradicionalmente no mundo você tem, né, estruturas político-partidárias chamadas trabalhistas, sempre minoritárias no capitalismo, né? Mas essas estruturas político-partidárias com formação sociológica e filosófica de esquerda, normalmente, elas tentam, dentro da sua esfera de participação política possível, elas tentam criar normas trabalhistas protetivas. E os conservadores, os liberais, majoritários, levam para os congressos nacionais mundo afora as ideologias de manutenção do status quo. Então, daí dizermos fontes materiais, de onde emergem as influências de construção da norma jurídica trabalhista. Já as fontes formais revelam o modo de exteriorização dessas regras trabalhistas. Como eu já disse anteriormente, são heterônomas e autônomas. As fontes heterônomas, criadas pelo outro, né, criadas por um terceiro, e esse terceiro é o Estado, em tese, apartado da relação capital-trabalho, o Estado como outro, hétero, outro, nomos, regra, então o outro, fora da relação capital-trabalho, fora em tese, tá, gente? Ele cria a norma, cria a regra. E aí nós temos no ápice a Constituição da República. Abaixo nós temos a CLT. E ao lado da CLT outras normas legais.
Fontes autônomas, auto próprio nomus regra, normas jurídicas criadas pelas partes, por capital e por trabalho, e aí representados por seus sujeitos coletivos, Sindicato dos Trabalhadores, mais empregadores e ou sindicatos patronais. Vídeos aqui no canal sobre direito coletivo, vocês veem a criação da norma autônoma, que se revela normalmente por acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Isso é básico, isso qualquer teorização acerca das fontes do direito do trabalho revela fontes materiais e fontes formais nesse prisma de modo inequívoco. Agora temos algumas figuras controvertidas, aqui trazidas jurisprudência e princípios. Nesse ponto eu vou pedir vênia para divergir da doutrina majoritária. E aí, marcada a divergência, você opta, né, por aquilo que você entender melhor, tomando cuidado se você vai fazer concurso público para saber como é que a banca percebe isso. Minha compreensão primeiro, depois a controvérsia. Aliás, vamos colocar as coisas como são. Primeiro o que é aceito doutrinariamente, depois a minha controvérsia, porque quem está em contradição sou eu, então vamos apresentar primeiro a regra, ou melhor, primeiro a compreensão majoritária, porque não tem regra aqui. Doutrina majoritária entende, não sei se nem se vou chamar de majoritária, mas doutrina principal. Leia-se Maurício Godinho Delgado. Percebe jurisprudência como fonte formal, no sentido de que a jurisprudência consolidada exterioriza um comando que passa a ser aceito pelos tribunais na aplicação do direito ao caso concreto. Eu estou resumindo, mas a obra do professor traz esse raciocínio de modo muito mais complexo e completo. Fica a indicação. Eu entendo que jurisprudência, como um conjunto de decisões num mesmo sentido, no máximo seria fonte material para indicar ao legislador um caminho, se ele quiser, para transformar a jurisprudência consolidada em lei. Mas eu não vejo a jurisprudência, mesmo a jurisprudência simulada, como fonte formal, porque para mim não é norma jurídica abstrata, geral, ou erga omnes pro futuro. Agora, né, as súmulas vinculantes do Supremo querem ter essa característica, mas eu vou afastar. Para mim, jurisprudência não é fonte formal, não exterioriza regra e nem princípio, portanto, não exterioriza norma jurídica. Mas, na prática, eu sei que não é assim que funciona. Mas eu vou resguardar a minha divergência. Com relação aos princípios, doutrina majoritária, aí sim posso dizer majoritária, fixa o seu caráter não como fonte formal, mas como proposições gerais que são inferidas da cultura, e aí eu poderia posicioná-lo como fonte material na doutrina majoritária. E eu vou divergir de novo. Para mim, princípio como norma, princípio, a norma é composta por regras e princípios. Então, princípio como espécie do gênero norma, para mim, é fonte formal do direito, do trabalho. Eu posso dirimir uma controvérsia aplicando apenas princípios, mas não posso fazê-lo aplicando apenas jurisprudência. Fixo aqui a divergência, ressalto que o meu entendimento tende a ser minoritário, advirto aqueles que fazem concurso, exames de ordem, para que saibam como é que a banca enfrenta tais figuras controvertidas. Por serem controvertidas, às vezes não são cobradas em provas objetivas. Né? Com relação à hierarquia, nós não temos ressalvada para mim a Constituição da República uma hierarquia estática entre normas autônomas e heterônomas, apenas com uma presunção
presunção, que admite resultado em sentido contrário, presunção de prevalência do negociado sobre o legislado. Portanto, presunção de prevalência de normas autônomas sobre heterônomas, ressalvada a Constituição da República, observado o princípio da adequação setorial negociada, vídeos no canal. Bom, então, nesse ponto de aspectos teóricos, era o que eu tinha para hoje. Agradecendo novamente a participação, paciência e atenção de todos e todas. Meu abraço e até breve.